Yeah. Olá, querida amiga e querido amigo. Hoje compartilho com você o meu propósito pela manhã. E hoje a devoção e a meditação é o livro de Ruth. E agora vamos começar a ler essa linda história maravilhosa que é muito especial para mim e eu gosto muito. Ruth abandonou seu país de origem, Moab, e voltou com Noemi a Israel. Durante este processo, ela cresceu, mudou, tornou-se membro da linhagem de Jesus. Nós nunca nos sentimos realmente prontas para tarefas, oportunidades ou desafios da vida quando elas aparecem repentinamente e não devemos ficar chocados quando, na ocasião, nos saímos melhor do que poderíamos imaginar. Porque a verdade é com Deus. Somos melhores do que acreditamos que somos. Esse era o conflito que se agitava dentro de mim quando eu deixei a garagem da minha casa em Nashville em direção a Moer, Lausanne, para abrir o primeiro lar Merci Ministros para meninas problemáticas. Eu não me sentia pronta, eu não me sentia capaz, mas tudo depois que Deus mostrou durante os últimos 10 anos, eu sabia, sem sombras de dúvida, o que não funcionava, e eu sabia que Deus tinha-me mostrado que iria funcionar. O que eu tinha a perder, eu tinha visto em primeira mão, como a sabedoria do homem havia deixado aquelas meninas vazias. Os especialistas haviam falhado com cada jovem com quem eu trabalhava, como funcionária do Estado no Tennessee. Frustração, compaixão foram as minhas motivações, e ter testemunhado cada uma das meninas retornando à mesma aflição. Depois de terem sido libertadas das grades e das cercas de arame farpado, manteve o meu carro firme em direção a Louisiana. Anos depois, milhares de mulheres jovens têm experimentado novos conhecimentos em Cristo, à medida que compartilhamos a mensagem do poder de Deus para transformar vidas. Ora, a história que eu tenho para contar aqui a vocês é muito linda. É uma história entre nora e sogra, que eu apreciei muito, porque nos dias em que vivemos é muito raro uma sogra e uma nora se darem bem. Algumas dão-se, talvez 50%, 30%, que há uma sogra e uma nora que se gostam uma da outra. Há sempre alguém capaz de entender e compreender a sua sogra e a sogra entender a sua nora. E nos conta a história. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moab. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome de um homem era Imeleque, e o nome da sua esposa Noemi. O nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, Efratos de Belém de Judá. Eles chegaram à terra de Moab e ali continuaram. Imeleque, marido de Noemi, faleceu e ela foi deixada com os seus 2 filhos. Eles tomaram para si esposas de mulheres de Moab. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilom também faleceram. A mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moab, pois ela havia vivido na terra de Moab, como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho
para retornar à terra de Judá. O que eu leio aqui nessa história verídica é um casal, Noemi e seu marido, saíram da sua terra porque havia fome naquela terra e emigraram para outra terra, onde procuraram trabalho e alimento suficiente para se alimentarem. Tinham 2 filhos. Esses 2 filhos casaram com cada um com a sua esposa, mas que não eram da crença de Noemi nem do marido. E aconteceu que o marido de Noemi morreu, ela ficou viúva só com as suas 2 noras. Depois, mais tarde, morreu os 2 filhos e ficaram ela, Noemi, e as 2 noras ficaram viúvas, sem amparo, sem capacidades suficientes para se sustentarem. E então o que é que Noemi fez? Disse às suas 2 noras: "Ide cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como trataram os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso cada um de vós na casa do seu marido." Então elas beijou, elas ergueram as suas vozes e choraram. Elas disseram: "Certamente retornaremos contigo para o teu povo." E Noemi disse: "Voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo. Há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos?" Ela disse: "Não, vocês têm que voltar. Em virtude de que vocês perderam os seus maridos, vocês podem voltar para a casa dos vossos pais." Uma voltou para a casa dos seus pais e a outra, chamada Ruth, disse à sua sogra: "Não, eu vou com você. Para onde você for, eu também vou." E no Ruth capítulo 2 nos fala: "E Noemi tinha um parente na sua terra natal, chamado Boaz. E ela encaminhou-se, mais Ruth, e andaram muitos dias a pé, porque antigamente não é como hoje. Andaram as 2 e a Ruth disse: "Não me expliques para te deixar, para deixar-te de seguir, pois onde fores eu irei e onde te alojares, eu também alojarei. O seu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus." Moral da história, eu aprecio muito este amor entre sogra e nora, porque nos dias em que hoje vivemos é muito difícil encontrar uma sogra e uma nora tão dedicadas uma à outra como Noemi e Ruth foi. Ruth amava a sua sogra. Ruth aceitou o Deus da sua sogra e caminharam as 2 com destino à terra de Noemi. Nos dias em que vivemos hoje, é muito difícil encontrar uma nora tão dedicada à sua sogra e uma sogra tão dedicada à sua nora. Amanhã estaremos aqui para contar o resto da história entre a sogra e a nora, entre Noemi e Ruth. É maravilhoso encontrar uma jovem tão dedicada à sua sogra, mesmo depois de viúva, porque ela podia não se importar com a sua sogra. Ia para a casa dos seus pais, como a outra nora foi, mas ela não. Ela quis ficar com a sua sogra e disse: "Onde tu fores, eu também vou. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo." É uma história linda, real e linda,
Eu acho espetacular, eu acho maravilhosa como uma nogra e uma sogra se dedicaram uma à outra. Eu não tenho nora, amigas, tenho um genro. Mas eu também me dou bem com o meu genro. Tenho um genro muito bom, muito dedicado a nós. Quero-lhe como um filho, como ele também me quer. Que eu, como uma mãe. Você gostaria de ter uma nora assim? Você, mulher, gostaria de ter uma sogra assim? Neste mundo de hoje que a gente estamos? É muito difícil. Muito encontrar uma amizade e um amor tão profundo entre nora e sogra. A história é linda desta meditação. Amanhã eu continuarei para acabar a história entre Ruth e Noemi. Inscreva-se no meu canal. No meu propósito pela manhã, ative o sininho para a gente ter aqui mais histórias bíblicas maravilhosas e reviver esse tempo antigo, o tempo passado, imaginar como foi essas duas criaturas, sogra e nora, caminharam mutuamente uma com a outra, com amor e dedicação. É maravilhoso. Fiquem com Deus. Tenham um dia de paz, tranquilidade. E você, se é sogra, se tem uma nora, siga o exemplo de Noemi e Ruth, porque é uma história muito linda e verídica. Que Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.